as 3 coisas mais difíceis do mundo hoje é você ser saudável, bonito e próspero. A mente de todo ser humano é padronizada para dizer mais não do que sim. Como que eu consigo identificar os meus padrões mentais ruins no meu dia a dia? Você pode acessar qualquer pessoa através de uma conexão sincera, honesta e genuinamente benéfica. O mundo treina as pessoas através de padrões mentais inconscientes e ingerenciáveis a você ser o quê? Doente, feio e pobre. Por que algumas pessoas dão certo e outras não? Estamos aqui em mais um episódio de nosso podcast. Hoje a gente vai aprender muito sobre neuroliderança, neurovendas e padrão mental também. Isso, a nossa convidada de hoje, ela é especialista em comportamento humano, ela é palestrante, hipnóloga e neurocientista, é a Ana Maria Canton. Muito bem, palmas! Tô tentando bater palmas, tá saindo Muito som. bem, plateia, som de palmas, por favor. Muito bem, que delícia estar aqui com vocês, que gostoso, e com certeza esse tema merece um espaço bem precioso aí para a gente conversar, porque todo mundo vai se encaixar dentro desse assunto que nós vamos falar hoje. Perfeito. Ó, a gente já queria começar já, que é o porquê que algumas pessoas dão certo e outras não. Uau! Olha só, essa é uma porrada já, né, para começar. Por que algumas pessoas dão certo e outras pessoas não dão? Então, vamos lá. Primeiramente, tem que ter a percepção de o que é dar certo. Até porque dar certo é assim como quando te perguntam o que é sucesso para você. Sucesso é algo extremamente subjetivo e pode variar imensamente de pessoa para pessoa. Claro que aqui nós estamos falando num contexto de empreendedorismo, sobre realmente fazer o teu negócio prosperar, a tua empresa, né, fazer as coisas darem certo. Então, por que algumas pessoas dão certo? Porque algumas pessoas conseguem executar um plano traçado milimetricamente para atingir o tão determinado sucesso. A resposta começa através dos nossos padrões mentais. Algumas pessoas conseguem, sem treino e sem entendimento, mas por essência, entender e compreender os segredos da mente humana. E a mente humana, ela é dotada de padrões mentais conscientes e inconscientes. A partir do momento que a gente consegue entender que dar certo é uma reprogramação mental da qual todo ser humano consegue, vou repetir, todo ser humano consegue reprogramar a sua mente para atingir determinados objetivos. Então, quando você me pergunta diretamente por que algumas pessoas dão certo e outras não, a resposta mais óbvia e direta, neurocientificamente falando, é porque algumas pessoas descobriram, aprenderam e praticaram a reprogramação mental e incluíram dentro das suas mentes o que determina os seus comportamentos, padrões mentais, lê-se comportamentais, que efetivamente atingem resultados. Tá. O que são padrões mentais? Vamos lá. Todas as pessoas, ao nascerem, através dos 5 sentidos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar e tato, passam a desenvolver neurocientificamente efeitos sensoriais. Padrões mentais são pensamentos cognitivos inconscientes que, de forma repetitiva, acontecem na nossa vida. Então, vamos falar do básico do básico. Quando você nasce lá na tua família, você pode ter sido a filha mais velha, a do meio, a mais nova, você foi o homem, você é a mulher, talvez você foi criada pelos teus pais, pelos teus avós, talvez tu não conheceu quem foi tua família, não sei, os mais diversos e inimagináveis situações, ok? Padrões mentais são pensamentos corriqueiros, repetitivos, baseados nas suas experiências individuais que se tornam tão comuns a ponto de determinar os seus comportamentos. Os padrões mentais, eles vão como se fossem somando, gerando conexões dentro da nossa mente que vão determinando a forma como nós nos comportamos. Então, se eu olho para Mary, por exemplo,
Eu tenho certeza, Mary, que você não precisa pensar para caminhar, para pentear o cabelo, para dirigir o seu carro, para escolher a roupa que você vai usar. Não, eu sei que você escolheu de forma, obviamente, né, qual a roupa que você gostaria de combinar. Mas ao vestir a sua roupa, você não precisa pensar para vestir a sua roupa. Vocês estão me entendendo? Coisas óbvias? Sim, sim. Padrão mental é tudo aquilo que você desenvolve durante a tua infância que faz você se comportar como você se comporta. Das coisas mais simples até as mais complexas. E só dá para construir padrão mental na infância? Não! Nós construímos e desconstruímos padrões mentais ao longo das nossas vidas. Mas os comportamentos que nós temos hoje, quanto adultos conscientes, foram, na sua grande maioria, formados na nossa infância. Vale a pena a gente alongar um pouco mais essa linha para ver como que eles surgem? Vale, muito. Veja só, todo comportamento humano, basicamente, tá? Ele se compõe da seguinte forma. 90 a 95% dos nossos comportamentos, eles estão guardados no campo do inconsciente. Então, são padrões mentais inconscientes. A forma como eu como eu caminho, como eu penteio o cabelo, como eu dirijo, algo que eu aprendi e que se tornou tão automático, da qual eu não preciso pensar absurdamente em nada para executar, ok? Somente 5%, talvez 10% daquilo que eu faço na vida adulta detém uma origem de um padrão mental consciente. Veja, vou dar um exemplo. Quando é que eu uso um padrão mental consciente, que não é repetitivo e ingerenciável? Imagine uma pessoa que não sabe falar uma palavra só em russo. E aí nós vamos para uma aula, okay, de russo. Nesse momento, você precisa abrir o teu padrão mental para acessar um conhecimento que você nunca, vou repetir, nunca acessou. O que é diferente, por exemplo, de uma aula de inglês. Mesmo que você não saiba falar fluentemente inglês, nós, aqui no Brasil, temos um vocabulário muito americanizado. Muitas palavras advêm deste mercado, certo? Então, mesmo que a pessoa não fale fluentemente inglês, mas ela vai entender muita coisa. Então, isso já está no padrão inconsciente. Agora, russo, estou trazendo esse exemplo do russo, tá? Mas pode pensar qualquer outra coisa nesse sentido. Para mim, por exemplo, é algo que eu nunca acessei. Eu não conheço nenhuma palavra em russo. Então, se eu for aprender a falar russo, então eu vou acionar um padrão mental consciente e, a partir dali, eu começo a desenvolver uma nova linha de raciocínio. Por isso que os padrões mentais inconscientes, eles são, na sua maioria, ingerenciáveis, inconscientes e fluidos. Eles aparecem de forma muito rápida na nossa mente, porque é o que detém e basicamente determina o nosso comportamento. Já, por sua vez, os padrões mentais conscientes são, na sua grande minoria. É quando nós vamos acessar algo que a gente ainda nunca acessou. E é por isso que quando um ser humano decide mudar um comportamento, a tendência é dele se cansar e desistir com muita facilidade, porque é um padrão mental ainda não desenvolvido. Ai, será que foi muito complexo ou eu consegui me fazer entender? Não, você fez Explodindo a entender. cabeça. Você fez Um entender. triplex Como que a aí. gente treina um padrão mental? Ai, que lindo. Exercitando, como é que é? Sim, vamos lá. Com certeza, todo mundo aqui, quem está nos ouvindo, enfim, quem vai escutar isso aqui, já deve ter ouvido em algum momento na sua vida algo referente a repita por 21 dias consecutivos uma determinada ação até que isso se torne, né, automático na sua mente. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Neurocientificamente, tá, não existe esse número, 21 dias. 21 é uma média baixa, do que varia imensamente de ser humano para ser humano. Cada pessoa tem um padrão mental desenvolvido. Existe
inúmeras considerações que devem ser levadas, tá? Aqui no fato, mas nós vamos usar um termo que se diz, tá? Que é de 15 a 70 dias. Vamos esticar esse elástico? Então, tudo que você fizer de 15 repetidamente, sem interrupções, de forma consciente e bem-sucedida, de 15 a 70 dias, dá-se a possibilidade de se tornar um novo hábito. Ao se tornar um novo hábito, subentendemos que criamos um novo padrão mental. Por quê? Porque todo pensamento gera uma emoção. E são as nossas emoções que determinam os nossos comportamentos, e não o contrário. Vou repetir. Todo pensamento gera uma emoção, que por consequência determina um comportamento. Por isso que quando nós queremos criar um novo comportamento, nós fazemos o processo de trás para frente. Nós agimos de uma determinada forma, que gera uma emoção que interfere no nosso padrão mental. Então, fazer até a gente gostar daquilo. Porque a gente foge o quê? Daquilo que a gente não gosta. É doido, não é? Vocês já pararam para pensar, em média, quantos pensamentos passam na mente de um ser humano? Por dia? Por dia. 3 mil, né? Alguma coisa assim. 3 mil? Acho que é bem mais. Quem dá mais? Acho que é mais. 3 mil por hora. Eu tô com esse número de 3 mil, mas eu não sei qual que é o dado. 3 mil por hora? Plateia? Bastidores? 2 milhões? Menos? Nossa, de 3 mil para 2 500 milhões, mil? olha a margem. Veja que loucura que é. Então vamos lá, vamos trazer de novo, né? Quando se fala em comportamento humano, a gente nunca trabalha com dados estatísticos, com tabela, porque é uma variação gigantesca. Mas, neurocientificamente falando, nós estamos dizendo entre 40 a 70 mil. 40 mil a 70 mil pensamentos por dia, em média. Para mentes mais aceleradas, assim como eu, e muito já do que a gente já se conheceu aqui, o caso de vocês também, esse número pode até quintuplicar. Então, vamos pegar assim uma média de 50 mil vezes 5, 250 mil pensamentos por dia. Ok? Estão acompanhando até aqui? Agora, entenda que esses pensamentos, eles não vêm à nossa mente como uma lista catalogada, de ordem cronológica, alfabética e organizada. Os pensamentos inundam a nossa mente como um tsunami. Ele vem levando, carregando tudo e todos que vierem à nossa frente. Agora entendam o seguinte: cada pensamento gera uma emoção que determina um comportamento. Olha que loucura! Cada pensamento gera uma emoção que determina um comportamento. É por isso que a maioria de nós chega no final de um dia exaustos, acabados, esgotados. E não muitas vezes por excesso de trabalho, atividades ou responsabilidades, mas por excesso de pensamentos. Porque cada pensamento gerou uma emoção que determinou um comportamento. Então é como se fosse uma montanha-russa emocional. Você está aqui sentado, estamos aqui sentados, e a cada palavra que eu digo, te remete a uma lembrança que te traz uma nova linha de raciocínio que está atrelada a uma emoção. Se essa emoção é conhecida, você acessa um padrão mental inconsciente, porque a nossa mente faz atalhos. Se essa lembrança você busca e você não acha nada parecido, você começa a buscar uma nova linha de raciocínio, que talvez seja a origem de um novo padrão mental. Mas padrão mental é quase... São vários desses pensamentos repetitivos que formam um padrão mental. Vamos dar um exemplo para ajudar a galera a entender? Já percebeu que tem gente que... Se vocês me acompanharem no Instagram, quem aqui vai assistir, enfim, vai acessar lá o @AnaMariaCanton. Então, eu falo todos os dias sobre posicionamento de alto valor, sobre padrões mentais conscientes e inconscientes, como gerenciar e mudar hábitos saudáveis e positivos na nossa vida, tá? Vocês vão perceber que tem gente que acorda e escolhe ser uma pessoa do bem.
Escolhe ser uma pessoa que vai fazer dar certo. Escolhe ser uma pessoa saudável. Mas vai ter gente que acorda e não escolhe nada. Somente segue os seus padrões mentais. Aí eu vou contar um segredo para vocês. O segredo é que todo ser humano nasce com 4 emoções básicas: alegria, tristeza, medo e raiva. Nossa, igualzinho Divertidamente. É daí que nasceu o livro, o filme Divertidamente. Só que o Divertidamente, por uma questão, claro, toda lúdica, já trabalha com 5 personagens. E o 5º personagem é o nojo. Mas o ser humano não nasce com nojo. Eu sou mãe. E sim, eu já dei papinha industrializada para o meu filho. E se você, mãe, que escutar esse podcast, ok, der uma lambida na tampa do pote de papinha industrializada, vai te dar ânsia de vômito com toda a certeza. Porque é algo efetivamente sem sal, sem açúcar, gosmento, de uma aparência nada atrativa. O que eu quero te dizer é que quando você introduz essa alimentação para o teu filho, ele vai comer. Ou seja, a criança ela não nasce com nojo, mas ela desenvolve nojo de várias coisas a partir das suas experiências. Então, retomando a linha de raciocínio. Todo ser humano nasce com 4 emoções básicas. São as emoções primárias. Toda e qualquer emoção, e depois eu quero falar a diferença entre emoção e sentimento, que são coisas completamente diferentes. Todas as outras emoções e sentimentos são emoções e sentimentos treináveis ao longo da nossa vida. Ninguém nasce, por exemplo, ciumento. Aliás, tem gente que eu acho que nasce, né? De tanto que... Mas não, tá? Quando Não você nasce. falou, eu pensei exatamente nisso. Mas a grande questão é que é uma questão de treino. Tudo nessa vida a gente treina. Agora, as 4 emoções básicas, não. Mas vocês reparam que quando eu digo que nós nascemos com 4 emoções básicas, quantas delas são positivas? Conseguiram reparar? Vou repetir. Alegria, tristeza, medo e raiva. Teoricamente só uma, né? Sim. De 4 emoções, 1/4 apenas é positivo. 3/4 são negativos. Por que eu estou trazendo esse princípio básico, raso, deixo bem claro que não é uma aula de neurociência, mas só para a gente entender aonde nascem os padrões mentais, mas suficiente para que a gente conclua que se todo ser humano nasce com essas 4 emoções, fica muito fácil de entender por quê. Basicamente, todas as pessoas têm uma facilidade absurdamente maior de lembrar, focar, dar ênfase, falar e fazer mais coisas negativas do que positivas. Caraca. A nossa mente já vem com uma formatação de fábrica negativa superior à formatação positiva. Então, quando eu digo sobre treinar, literalmente, tá, gente? Ó, vou lá na academia, vou lá treinar meus bíceps, vou lá fazer todos os meus exercícios. É um treino. Então, nós já viemos com essa formatação. Então, se eu não treinar a minha mente a focar mais no positivo do que no negativo, ela vai seguir o padrão de formatação de fábrica. Pegaram essa? Muito bom. Pegaram? Sensacional. Tem padrões mentais comuns entre as pessoas? Sim. Sim. Quais são os 3 padrões mentais mais comuns que você já encontrou em pessoas de sucesso? Ai, vamos lá. Risco. Vamos lá. Vamos, antes de entrar nessa questão sobre aceitar correr riscos calculados, que fique bem claro isso, né? Porque pessoas de sucesso aceitam correr riscos calculados. Mas eu vou descer, não no sentido de menos importante, mas de embasamento. Os padrões mentais mais comuns, posso usar esse termo? Comum? Tá? Sim, de uma população, tá? Inclusive isso até é bíblico, tá? Mas basicamente é o seguinte: pessoas de sucesso estão focadas em 3 padrões mentais. Você ser saudável, bonito e bem-sucedido. E aqui eu vou entrar, não sei quanto tempo nós vamos ter, mas para falar um pouquinho disso,
São padrões mentais de pessoas de sucesso. Vou repetir. Você ser saudável. E quando eu digo saudável, em todas as instâncias. Corpo saudável. Mente saudável. Emoções saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Ambientes saudáveis. E assim sucessivamente. Ser saudável vai muito, mas muito além de você beber teus 3, 4 litros de água por dia, você fazer uma suplementação alimentar, você praticar atividade física. Porque mesmo você fazendo tudo isso, se os teus padrões mentais, inconscientes, ingerenciáveis, não forem saudáveis, a tua mente te derruba. Mesmo que você faça todo o resto certinho. Então, esse é o primeiro ponto. Padrão mental de pessoas de sucesso. Ok até aqui? Ok. Fazendo sentido para vocês? Muito. Nesse leque de pessoas bem-sucedidas das quais vocês convivem, das quais vocês mentoram, das quais vocês estão inseridos. Então, saúde é um dos padrões mentais. Segundo, tá? Ser bonito, bonita. E aqui vamos falar de beleza num sentido muito mais amplo da palavra do que aqui nos bastidores nós previamente conversamos, do que padrões estereotipados de beleza. Alta, baixo, magro, gordo, né? Ok? Nós falamos primeiro sobre saúde, já subentende-se muita coisa. Vamos falar de beleza. E sim, beleza é um pré-requisito de padrão mental de pessoas de sucesso. Porque a tua imagem vende antes de você abrir a boca. A tua postura te dá mais credibilidade do que o teu currículo lido em público. A tonalidade da sua voz. Quando você abre sua boca, o seu sorriso, a forma como você caminha, os cuidados pessoais que você tem contigo, que é o templo que você recebe quando você nasce. Então, se você não tem condição ou um padrão mental de zelar, cuidar e melhorar disso, dificilmente tu vai ter potencial ou condição de melhorar ou potencializar qualquer outra coisa. Segundo padrão mental, beleza. Sentido mais literal e amplo da palavra. Faz sentido. E a gente sempre fala, inclusive, só para complementar, que venda de alto valor, que é o que a gente é especializado, é muito pautada em autoridade. E a gente sempre fala para os nossos clientes, a autoridade ela é percebida, não é falada. E acho que está muito ligado com o que você falou. Acho um bom complemento. Sim. A autoridade ela precisa ser percebida. Quando falam, o currículo, né? Vamos falar de ego? Sem perder a linha de raciocínio. Nós estamos no segundo padrão mental, a gente vai falar de 3. Sim. Quando se fala em ego, é gostoso, Ana, como é que a gente te apresenta? Eu posso te dar uma folha inteira, tá? De um currículo de N informações que são importantes, que fazem a diferença, que contribuíram de forma gigantesca na formação do meu trabalho, que me dá know-how, que me dá a capacidade de desenvolver líderes Brasil afora, de treinar pessoas para novos padrões mentais. Ok, mas isso é ego. E é papel. Papel aceita tudo. Eu posso ter essa formação, você, ok, e isso é muito bom, eu sou super favorável ao estudar, ao aperfeiçoar e assim por diante. Mas o teu currículo não te dá credibilidade e nem autoridade se você não fazer valer aquilo que você estudou. Se os teus comportamentos, se a tua imagem não for congruente com aquilo que está no papel. Então, é essa autoridade, eu assino embaixo com todas as letras que a autoridade ela precisa ser percebida. E uma pessoa ao adentrar num ambiente, sem falar uma única palavra e sem, obviamente, apresentar o seu currículo, você percebe na postura, na forma como caminha, como se veste, como conversa, se essa pessoa tem autoridade ou não. A gente até brinca assim, porque principalmente eu que estou bem à frente aqui do comercial, às vezes chega um lead e ele... não, eu tenho 5 CNPJs. Ou então ele já fala muito sobre a autoridade dele. Aí eu sei que quando ele tem esse padrão, ele já não é
15% do que ele me falou, então eu já começo a saber por onde levar o caminho. E aí ele até gagueja pra responder quando eu faço uma pergunta bem direcionada, né? Porque eu isso. já percebo, eu falo, não, então esse cara tá querendo mostrar que ele é muito, só que eu vou mostrar que ele precisa muito de ajuda, porque se ele tá querendo mostrar, ele não é. Isso, que É é o ego. ego. Então vamos concluir, né? Então falamos dos 3, mas falamos do primeiro, que é a saúde. Saúde. Segundo, beleza, Beleza. né? Deixar bem claro ali essa questão construída sobre beleza. E a terceira é um padrão mental sobre ser bem-sucedido. Ou um padrão mental de, vou usar uma palavra que é um pouco cansada já no mercado, mas uma pessoa quando ela é, deixa eu usar a palavra aqui que comumente os coaches usariam. E não é uma crítica, porque eu tenho formação de coach, sou master coach, tá, gente? Foi uma brincadeira, Mas talvez eu de mau entendi. gosto, mas coach é uma metodologia fantástica, a uso com muita frequência, excelente, mas ninguém... Mas foi prostituído. Mas né? foi prostituído e não é uma profissão. Coach não é uma profissão, é uma metodologia extremamente importante e usual em vários lugares, tá? Mas vamos falar de prosperidade, então, né? Que é um termo que se fala muito sobre isso, né? Então, ser bem-sucedido no sentido de ser uma pessoa próspera. Esse é o terceiro padrão mental de uma pessoa de sucesso. E aí vem a grande questão, que casa com a pergunta que Mary me fez lá no início, sobre como é possível construir novos padrões mentais? Sim, a vida inteira. E esse é o grande desafio das pessoas que têm sucesso. Porque não é uma virada de chave. É um processo contínuo, da qual diariamente precisa ser trabalhado. Então, quando você me pede, Ana, mas então resume 3 padrões mentais de pessoa de sucesso. Pessoa de sucesso tem um padrão mental sobre sua saúde, sobre a sua aparência e a beleza do contorno como um todo. E terceiro, sobre prosperidade. Tem uma clareza muito grande que prosperidade, obviamente, não é só dinheiro. Prosperidade é conhecimento. Prosperidade, antes de mais nada, são conexões, e vocês são provas vivas disso. Prosperidade também é saúde. Prosperidade é uma mente aberta para aprender mais e uma série de outras coisas. Por isso que quando eu palestro, quando estou num palco, quando as pessoas querem de forma... Porque as pessoas querem como se fosse uma receita médica, né? Não querem muita explicação, querem ali o que eu preciso fazer. E eu sempre digo, aqui nós temos um público muito seleto, né? Então vai ficar muito fácil de entender isso. É que as 3 coisas mais difíceis do mundo hoje é você ser saudável, bonito e próspero. Porque o mundo treina as pessoas através de padrões mentais inconscientes e ingerenciáveis a você ser o quê? Doente, feio e pobre. Sim. Vamos falar sobre isso ou tá autoexplicativo? Porque as coisas mais difíceis hoje na vida é você ter esses 3 padrões mentais. Agora pega um clientão teu de maior sucesso. Pega na tua mente. Pega, Mary, na tua mente, quem está nos escutando. Se você é uma pessoa de sucesso, você se considera uma pessoa de sucesso, se faça essas 3 perguntas. Quantas escolhas você precisa fazer para ser saudável? Eu todos os dias levanto e digo, eu vou cuidar do meu templo como nunca ninguém cuidou, porque isso é obrigação minha, de mais ninguém. Mas dá vontade de ficar dormindo um pouquinho mais e não ir fazer exercício físico? Dá, não dá? Dá. E daí chega de noite, você tá cansada e tal, e aí você passa, né, sei lá, num restaurante, num fast food. Gente, não é uma crítica, é só uma constatação, tá? Tá tudo certo, cada um come o que acha certo, mas as pessoas distorceram a questão do merecimento para aquilo que elas consomem, literalmente, né, corpo adentro. E aí, então eu tô muito cansada, eu vou o quê? Hoje eu mereço. E aí você bebe álcool,
e aí você come fast food, e aí você se entope de gordura, fritura, massas, que sim, é prazeroso, mas é um pseudo prazer, ele é momentâneo. E talvez minutos depois vai te pesar já no estômago e tu vai até se arrepender. Então, quando você escolhe ser saudável, é uma escolha. Você está entendendo? Então, é muito mais fácil você ser doente. Quando eu digo doente, tu não precisa ter uma doença, vocês estão entendendo? Mas Sim. ser saudável é uma escolha. Sim. Ser bonito é a mesma coisa. É fácil ser bonito? Vocês estão entendendo? Beleza como um todo? Aham. Processo como um todo? Ser educado é ser bonito. Ser elegante é ser bonito. Ser uma pessoa bem lapidada é ser bonito. Ser uma pessoa que se conecta, respeitosa, gentil, empática é ser bonito. Eu brinco falando assim, às vezes pra vocês venderem mais, vocês só precisam ser mais gente boas e não um cara chato. Bingo. Eu falo muito isso Resumiu. nas aulas. Falo, velho, só seja gente boa, que você já vai vender mais do que você tá vendendo hoje. Isso é ser bonito. Isso é ser bonito. Quando a gente vê, tá tudo interligado, né? Mas é uma escolha. É. E as pessoas não percebem que é uma escolha. E o mundo, o padrão mental inconsciente, tá? Estou falando aqui de padrão plural, coletivo, tá? Te joga o tempo todo pro contrário disso, pro oposto disso. Ana, eu vou te falar que isso aqui tá uma verdadeira aula, viu? Tá. Eu Tem tanta coisa que eu vou poderia assistir de novo perguntar. esse podcast e fazendo debriefing. Mas eu tô com uma curiosidade aqui também. Como explicar o padrão mental de uma pessoa que ela é boa, ela entrega resultado, mas ela cobra barato. Ela não consegue ou não acredita, às vezes, que o produto dela pode ser mais caro. Vamos lá. Como explicar esse padrão mental? São N circunstâncias. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que entender que são muitas variáveis. Então, hoje eu estou aqui com vocês, estamos em São Paulo, grande capital, da qual tem toda uma energia, um posicionamento. Nós estamos aqui num estúdio que tem um custo, nós estamos aqui com pessoas que têm uma só hora, enfim, né? Tem toda uma questão. E aí, de repente, você está falando com um profissional como eu, que vem lá do interior do Paraná. 8 mil entendendo? habitantes. né? Isso. A cidade que eu nasci, gente, tinha 6 mil habitantes, porque agora tem 5.999, porque eu já saí de lá faz alguns anos. Creio que já nasceram mais algumas pessoas. Mas brincadeiras à parte, todo amor, carinho e honra por eu ter nascido lá, porque a gente é quem é por conta das nossas histórias. Mas o posicionamento se dá muito por conta disso. Então, quando você me pergunta assim, Ana, como entender ou explicar o padrão mental de pessoas que são muito boas, mas que talvez não cobram o suficiente? É assim que tu O justo, né? Não cobra o justo. O justo, tá? Então, sem entrar muito em detalhes, então, primeiro é entender posicionamento. Às vezes a pessoa é muito boa, mas no lugar errado. Porque valor não tem alto, baixo, certo, errado, justo ou injusto, né? Então, vamos imaginar, eu saí lá da minha cidade, hoje eu moro numa cidade um pouco maior, que tem 50 mil habitantes, e viajo o Brasil inteiro fazendo eventos. Mas lá na minha cidade, antes de sair de casa, eu passei num posto, tá? E comprei uma água mineral, tá? E aí eu paguei lá na água mineral, no posto de combustível, R$5, ok? Tomei minha água, cheguei no aeroporto mais próximo da minha cidade, que é 100 quilômetros, tá? E aí, chegando lá, eu comprei mais uma água, porque sim, eu sou doida da água, eu bebo bastante água. E aí eu comprei mais uma água, e aí eu paguei R$10 nesta água, ok? Tá? Ok. E aí eu vim para São Paulo, cheguei aqui em Guarulhos, ok? Desci ali, e eu tava com sede de novo. Então eu comprei mais uma água, né? Saguão normal ali e tal. E aí eu paguei R$24 numa água, ok? Mas, alguns meses atrás, fui fazer um evento, uma viagem e estive em Dubai. E lá em Dubai, entre alguma atividade e outra, também estava com sede. E também tomei uma água. E cheguei a pagar R$75 convertidos em euros, ok? Tá? Numa garrafa de água, num determinado ambiente, num determinado lugar. O resumo que eu estou te dizendo aqui é que essa água, em N circunstâncias, não é nem cara e nem barata. Mas o que mudou é a ambiência, o público e a necessidade.
Muito bom isso. Então, quando eu fecho com a tua pergunta sobre como um empreendedor, um empresário, uma pessoa bem-sucedida com muito conteúdo, né, pode melhorar o seu ticket médio, eu te respondo fazendo uma pergunta também. Como analisar qual é as circunstâncias que faz esse empresário, empreendedor, enfim, né, essa pessoa está lendo o universo dele daquela forma. Eu não sei se eu estou me fazendo entender nesse processo. Essa é uma linha de raciocínio, né? As variáveis que podem acontecer, como a água. É a mesma água em lugares diferentes, outros valores, ok? Agora, o segundo, que é o mais comum, tá? E é bem rápido, é merecimento. Ponto. Autoexplicativo. Tem muita gente boa demais, com conteúdo bom demais, mas não se sente merecedor. E não consegue colocar valor, porque não é preço, valor nos seus produtos. Caramba. Perfeito. É exatamente isso. Assim, eu tenho uma dúvida também. Como que eu consigo identificar os meus padrões mentais ruins no meu dia a dia? Acho que tem que vir para minha mentoria, né? Mas vamos lá. Além disso, Além de participar da minha mentoria, ok, de neuroliderança, para entender como a sua mente funciona, brincadeira, tá, gente? Mas um exercício muito simples, Mary, é fazer assim, ó. Quando você acorda pela manhã, a tua cabeça já se inunda de pensamentos, lembra? De 40, 70 mil pensamentos, pode até quintuplicar e assim por diante. Tendencialmente, não estou falando que é uma regra, tá? Os teus primeiros pensamentos do dia vão orquestrar o restante do seu dia, tá? Uma tendência. Então, eu sugiro, né? Eu não gosto de falar dica, né? Mas um exercício que eu proponho as pessoas fazerem é coloca um caderno de anotações do lado da tua cama e logo quando você acordar, antes do bom dia, antes de falar com qualquer pessoa, antes de mais nada, quando você despertou, você nem abriu os olhos, tá? Você despertou, a tua mente ela já está ali funcionando, fervendo, é um vulcão em erupção, tá? Então, procura buscar na tua mente os teus primeiros pensamentos do dia. Existe uma tese da qual existem 3 categorias básicas que determinam os primeiros pensamentos do dia com base nas 4 emoções, ok? E a categoria uma é uma reclamação, ou é uma pré-ocupação, ou é uma crítica. Da série Vida Real, Pessoas Reais, tá? Tocou o despertador, não sei que horas que vocês costumam acordar aqui, eu acordo por volta das 6, 6h15 da manhã. iguais. Nessa Eu linha? acordo às 7. Então eu acordo 6, 6h15, porque eu tenho um ritual, eu sou do ritual, eu gosto de acordar com calma, eu gosto de fazer minhas orações, eu gosto de tomar meu banho, eu vou para a cozinha, eu preparo, tá? Isso entra num outro assunto, mas aqui mais uma sugestão, tá? Que funciona neurocientificamente. Eu preparo todos os dias um café da manhã de rainha, de mesa posta, de louça bonita, mesmo que eu como basicamente sempre as mesmas coisas. Fruta da época, meu mamão, minha fatia de melão, um moranguinho, tá? Meus ovos mexidos na manteiga, ok? Para dar um saborzinho. E basicamente, às vezes, um pedacinho de pão integral. Mas basicamente é isso. Mas eu arrumo a mesa, passo o café, fecho os meus olhos, eu sinto, antes de sentir o gosto, eu sinto o cheiro do café, que tem uma função fundamental dentro do cérebro humano de criar, tá, a sensação. Os neurotransmissores trazem o café como se fosse a mesma sensação de um abraço, de acolhimento, de pertencimento, de você estar seguro, segura. Então, eu tenho todo esse ritual, sento, tomo meu café, com calma, tranquilidade, e aí vou para o meu treino, né? Aí depois eu começo as atividades profissionais. Mas o padrão de pensamento do ser humano basicamente você acorda e antes de abrir teus olhos, tu tem ou uma preocupação.
aonde eu tenho que ir, o boleto que eu tenho que pagar, será que eu vou pegar trânsito, tá chovendo, o cliente, fecho ou não fecho, a imersão da semana que vem, será que os parceiros já estão contratados, será que vai dar certo? Enfim, preocupação, ok? Preocupação, na opinião de vocês, é um padrão mental positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, pensamento gera emoção que determina comportamento, ok? Sim. Reclamação. Ai, já é 6 horas, nossa, ainda tô cansado, parece que eu só pisquei, tenho que ir pra academia, é longe, ai, não tô legal hoje, mulher, ai, tô meio com cólica, o homem, ai, tomei um vinho ontem com meus clientes, tô com a minha cabeça meio, sei lá, tá? Qualquer coisa. Reclamação. Positivo ou negativo? Negativo. Ah, negativo, ok. Vamos lá. Terceiro, crítica. Hoje é segunda. Segunda-feira braba, segunda-feira tem muita coisa para fazer, eu não descansei o suficiente. E aí tu critica alguma coisa, uma pessoa, uma circunstância, o dia da semana, qualquer outra coisa. Positivo ou negativo? Negativaço. Muito. Pois é. Tecnicamente, os 3 padrões mentais inconscientes e ingerenciáveis que permeiam a mente humana logo quando nós acordamos estão nessas 3 categorias. Subentende-se que é um dos causadores de comportamentos negativos. Porque tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto vai formatando um comportamento. Então, a minha sugestão é que quando você acorda, primeiro, anote. Um dia, não. 2, 3, uma semana, 10 dias. Com 10 dias, 2 semanas, 14, 15 dias, tu vai pegar o teu celular, teu papel, teu caderno. No caso meu, não daria nem para ler, de tão né, cheio de dedo que tá, mas enfim. Tu vai ler, não precisa se preocupar, sabe, com fazer um texto bonito. Só o padrão mental. Ah, pensei que eu tô cansado, pensei que não vai dar certo, pensei que não queria treinar. Sei lá, tá? Só repete. 15 dias. Pronto, tu tem um mapa. Um mapa que determina, basicamente, quais são os teus padrões mentais repetitivos. Caraca. O que você pensa logo pela manhã tem uma força gigantesca. Tá? É como se fosse o do trem. Como é a parte da frente do trem, que me fugiu o nome, pelo amor de Deus, gente? O trem, que é o motor do trem, como que é? Eu sei que tem um nome também, tem mas tá nome longe. pra isso, né? Tô nem conseguindo puxar. Mas tá entendendo, né, galera? Sim, que a parte de frente, da parte frente que do trem. puxa, tá? Então, os teus padrões mentais matinais é o que puxa, é a força motriz. E tendenciosamente, tu vai, né, o restante vai sendo carregado. Então, orar pela manhã é um exercício. Eu sei que entra em outro assunto já, tá, gente? Mas oração, e não falando de religião, tá? Falando de espiritualidade, a tua crença, tá? O teu ser maior, a tua linha de raciocínio. Mas você acordar, eu não tenho imagens aqui, mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Quando você ora e agradece por aquilo que você já tem, e você mostra, tá, como que a tua mente ela vai se organizando, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Então, agradecer quando você vem os teus pensamentos, que você não vai conseguir gerenciar, eles vão vir. Tu não tem como estancar, dizer, não quero pensar nisso. Quanto mais tu não quer pensar, mais eles vêm. Vem, anota, mas aí você faz o quê? Você contrapõe, tá? Tem um boleto, imposto para pagar nesse Brasil, que a gente trabalha só para pagar imposto, tá? Depois essa parte vocês cortam, mas enfim. Não vamos cortar. Pode tocar o... Tá, Foi, ok. foi. Então, tá valendo, então. E aí você acorda, hoje, né, tananã, vou pagar isso, aquilo, tá? Aí tu coloca todas as despesas ali, custos que você tem. E aí, de novo, eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que é uma regra do Brasil, a gente precisa, né, fazer o trabalho muito, muito corretamente. Mas aí, quando eu olho para isso, ao invés de reclamar, estão entendendo que eu não estou concordando com pagar o imposto caríssimo. Também não acho certo, mas eu não posso ir contra. Eu trabalho de forma legal, correta, ética, ok? Então, eu pago. Então, ao invés de reclamar, eu lá no meu íntimo, eu agradeço e falo assim, meu bom Deus, eu sou cristã, tá? E me permitem aqui, vou falar em nome de Deus, mas sempre respeitando toda e qualquer crença, ok? Eu falo, meu bom Deus, muito obrigada. Muito obrigada por me dar capacidade
inteligência, discernimento e oportunidades para trabalhar, prosperar, fazer dinheiro a tal ponto de eu poder pagar esses impostos e não me fazer falta. Muito Só bom. contribuir para minha evolução. Muito bom. Eu vi esses dias eu vi isso em algum lugar, que assim, até quando você não gosta de alguma coisa dentro de casa, e aí o seu relacionamento ali, você fala, essa sua maravilhosa atitude de... Então, tipo, até o que é ruim, você fala como se fosse algo bom, justamente. É isso. É. Porque tudo que você fala, em milésimos de fração de segundos, antes de você falar, passou por um padrão mental. E mesmo que você ache que é uma brincadeira, tropecei, soltei um palavrão, ou sabe, essas coisas que involuntariamente a gente fala, para e analisa. Vamos de novo dizer do básico do básico. Tudo que eu penso gera uma emoção que determina um comportamento. Então, qualquer palavra que você diz que parece ser algo tão trivial, banal, antes de você verbalizar, necessariamente passou como um padrão mental na sua mente. Caraca. Então, você disse, antes disso, você está fazendo o quê? Treinando. E isso é neuroplasticidade. Tudo que você fala, você está reprogramando a sua mente. O tempo todo. Então, antes de você dar aula, você vai lá na tua mentoria, vocês vêm aqui no podcast, eu estou aqui, né, conversando sobre isso. Antes de vocês estarem escutando, eu estou reprogramando o quê? A minha mente. Porque para que eu consiga criar essa linha de raciocínio, eu treinei este padrão mental. Outra técnica de reprogramação mental. Quer aprender algo novo? Se desafie a ensinar isso para outra pessoa. Bingo. Caraca, A melhor muito forma de bom. aprender, de ensinar, Não, Tem de uma frase- aprender a ensinar. aprender a a melhor forma de ensinar. aprender é ensinar. Uhum. Entendi. Caramba. Neuroplasticidade pura. Então, eu vou puxar uma pergunta que é o quê? Você falou uma frase que ela é muito boa, que é protagonizar, é sair da plateia e assumir o papel principal da própria vida. E aí a minha dúvida é o seguinte, como é que a gente faz isso sem virar egoísta? Ou a gente tem que ser egoísta mesmo e quebrar um pouco isso? Qual que é a sua visão? Veja que a minha visão é infinitamente menos importante do que a tua visão sobre isso. Aí você Tu entendeu? quebrou minhas pernas. Olha que lindo isso. Veja que quando a gente entende assim, eu sou mãe, sou esposa, eu viajo o Brasil inteiro, faço viagens internacionais, há trabalho, há passeio, eu sou apaixonada, literalmente, quando me dissessem o que você mais ama fazer. Gente, eu tenho um filho, depois de 6 cirurgias, 6, tá? Eu nasci com má formação congênita, tinha todas as possibilidades para não me tornar mãe, fiz o possível e o impossível que a medicina podia, o que a minha fé em Deus podia e tal, enfim, me tornei mãe. Meu filho é algo, enfim, um amor, vocês podem imaginar, né, o que é isso. Mas quando fala o que você mais ama fazer, é o meu trabalho. E aí, de repente, vai falar assim, né, quando você decide protagonizar a sua história, como fazer isso sem se tornar egoísta? Agora, tu está me perguntando ou você está dizendo o que você está sentindo? Tu está entendendo? Então, quando a gente fala sobre a palavra egoísmo, se você procurar no sentido literal, no dicionário, vai ter lá, né, como que é a descrição do egoísmo. Eu tomei a liberdade de criar um termo que não existe na língua portuguesa, deixar bem claro, mas que fique muito fácil para as pessoas entenderem, que é o egoísmo saudável. E todo mundo aqui está cansado de escutar que quando você senta no teu avião não, né, que ainda não tem o meu, mas Deus queira que, né, isso vai, Deus queira não, que eu vou trabalhar bastante, né? Mas quando você senta para fazer qualquer voo, ok? Você já viajou milhares de vezes, mas tu vai sentar e tu vai escutar sempre a mesma coisa, que são as instruções de voo, correto? E aí, indiscutivelmente, vão dizer para você, se a aeronave entrar em despressurização, o que vai acontecer? Máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Primeiro em Mim. em você e depois
no teu piazinho, na tua filha, na vovó, no que está precisando de ajuda. Ou seja, egoísmo saudável é quando um ser humano consegue entender que para você ser melhor mãe, você precisa ser melhor você. Para você ser melhor esposa, marido, você precisa ser melhor como ser humano. Para você ser um melhor empresário, para você ser um melhor amigo, para você ser um melhor qualquer coisa que você queira na sua vida, você primeiro tem que pegar a máscara de oxigênio e pôr em você. E aí a gente começa a desconstruir essa percepção distorcida de egoísmo. Principalmente, tá? Vou puxar um pouquinho agora para o lado feminino. O feminino, culturalmente, não é discurso feminista, muito pelo contrário, tá, gente? Mas o feminino, ele é, né, a vida inteira, desenvolvido para servir, né? O maternar, né? O nosso corpo, as nossas emoções, o gerar um filho, o cuidar da casa, né? Isso é uma questão, não é nem só cultura, é do feminino. E eu amo isso. Mas muitas vezes isso é distorcido. E aí a gente cresce, eu estou falando a gente no plural, me incluindo totalmente, há mais de 20 anos estudando comportamento humano e ensinando mulheres sobre como reprogramar a mente e se posicionar de tal forma a se equilibrar nessas áreas. Mas a gente cresce achando que a gente precisa sempre fazer para o outro. E que quando fazemos para nós mesmas, nós estamos cometendo um pecado mortal. Então essa percepção, e eu tomei a liberdade de brincar contigo, tá? Espero que você tenha entendido assim. Quando... Infelizmente, não brinco mais, vou sair daqui. tô brincando. Que quando você me perguntou, foi justamente o que eu falei. O que eu penso a respeito é infinitamente menos impactante ou menos importante do que o que você pensa sobre isso. Porque o que os outros pensam sobre nós não nos determinam, embora sim é importante, porque credibilidade, autoridade vem da formação de pensamentos, né, coletivos, ok? Mas agora vamos falar de essência. O que os outros pensam sobre a gente não determina quem nós somos, mas o que nós pensamos sobre nós mesmos, sim. E aí, minha querida e meu querido, se me permitem chamá-los assim, aí o jogo vira. Não adianta todo mundo acreditar no teu potencial, dizer que você é bom, que você é inteligente, que você é capaz, que você é despojado, que você é comunicativo, que você é acima da média, que você se difere da grande maioria, se você intimamente não acreditar nisso. E não é nem sobre acreditar, não perceber isso, não enxergar isso. Então o egoísmo é a mesma consideração. Se você entender egoísmo, toda vez que você decide se colocar em primeiro lugar para se tornar uma pessoa melhor, para depois ser melhor ainda para todas as outras funções que você desempenha, quem vai determinar se isso é egoísmo ou não é o teu padrão mental. Sou eu. Faz muito sentido. E até que você comentou disso, da pessoa tem que acreditar primeiro, vou trazer um relato, né? Porque a gente faz muito isso com os nossos clientes. Então, a gente pega uma pessoa, ajuda ela a cobrar mais caro, vender melhor e tudo. E aí, eu vi por dados, números e resultados dos meus clientes o quanto isso é relevante. Porque no começo, quando a gente começou, a gente não tinha muito essa visão de treinar o mental da pessoa. A gente treinava a parte técnica de vendas, treinava a parte técnica de modelagem de produto, mas aí quando a gente implementou, né, que na época a gente chamava de mentalidade de vendas, que era meio chato no começo, todo mundo achava balela, foi quando o resultado, por números e dados que a gente analisa, aumentou de todos os nossos clientes. É isso. Então o trabalho começa sempre em o quê? Fazer a pessoa acreditar que ela pode cobrar caro, fazer a pessoa acreditar que o valor dela é grande, é alto, é bom. E aí depois a gente vê técnica de venda, vê o resto das coisas. É isso. Tudo começa pelo padrão mental. Tudo. Uhum. Tudo começa através do padrão mental. Pior que sim. É lindo isso, né, gente? Já parou pra pensar? Tem uma cartolina aí, porque o bicho tá pegando aqui nesse caderno. Não, é legal isso. Eu muito bom. gosto porque parece que eu tô um pouco mais no controle sobre as coisas que eu vou fazer. Ainda que você falou que 95% é inconsciente, me
me deixa mais esperançosa em querer mudar e evoluir cada vez mais. Sim, porque não é isolado, não é para ti isso. Não. É geral isso. E também não é um número estático, tá? É uma média, é o que a neurociência estuda. Agora, vamos olhar sempre para o lado positivo disso. É entender que nós somos quem nós somos porque nós repetimos padrões, ponto. Mas também nós somos quem nós somos porque nós podemos reprogramar o tempo todo a nossa mente. O tempo todo. Eu muitas vezes brinco em palestras, eu acabo atuando muito em palestras de convenções, palestras grandes, palestras de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas palestrar é o melhor serviço do mundo, né? Eu amo o palco, eu amo palestrar, mas as pessoas às vezes não entendem que, tu vai lá, fala, termina e vai embora. É extremamente complexo e desafiador você pegar um público, tá, de 3.000 pessoas, de diferentes idades, profissões, padrões mentais, culturas, origens, e em 1 hora, 1 hora e meia, tá, que varia de evento para evento, você desenvolver uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, e impactar essas 3.000 pessoas de forma positiva, e a ponto de fazer com que essas pessoas lembrem positivamente de você e te indiquem para próximos eventos. Ao contrário de quando você vai dar um curso, um treinamento, um podcast, onde você tem um longo período para discorrer, explicar, vem, volta, mas fala mais a respeito disso, mas a minha dúvida é, e aí o processo vai sendo construído. Então, o padrão mental ele é muito importante. E quando as pessoas me pedem a respeito disso, existem infinitas não, mas existem muitas técnicas. Para cada circunstância existe uma técnica diferente. Porque às vezes até a pessoa já sabe que começa pelo padrão mental, mas não sabe como exercitar. Muito bom. Inclusive, como engajar 3.000 pessoas em uma palestra é desafiador, tá? A gente palestrou pela primeira vez ano passado, né? Primeira vez, mais ou menos, já tinha dado umas... Mas de verdade, assim, foi ano passado e foi um grande desafio montar uma palestra. No final foi ótimo, graças a Deus. Que lindo. É gostoso, né? É muito bom. Mas é um grande desafio mesmo. Uhum. A gente teve que fazer consultoria a rodo e todo mundo chama e contrata e vem e vai. Mas é muito interessante isso também. Que legal, parabéns. Parabéns. Que massa. Eu queria puxar agora, porque você fala muito, e acho que isso também é bem conectado com o público feminino também, mulheres, de aprender a dizer não. E eu queria escutar um pouco o que você tem para dizer sobre isso. Eu não tenho uma pergunta fechada sobre, mas eu sei que é um desafio para muita gente abrir mão de falar sim e aceitar tudo. E eu sei que no empreendedorismo também você tem que aprender muito a falar não para grandes oportunidades. Sim. Que é um desafio, é chato, mas é a realidade. Sim. Então, manda bala. Vamos lá. Existem várias formas de trazer isso para o empreendedorismo, mas vamos trazer do básico assim. Aqui, salvo eu, acho que ninguém tem filhos ainda, né? Que a gente já conversou, né? Não. Mas o dia que vocês os tiverem, se decidirem tê-los, né, naturalmente, vocês vão perceber, e vocês têm talvez irmãos, sobrinhos, enfim, eu vou lembrar da infância de vocês, que tendencialmente a primeira palavra que uma criança aprende a falar é... Mamãe e papai. Não. Não. É não. Ah, verdade. Antes de uma criança aprender a falar mama, ou ma, né? Eles não falam ainda o mamãe, né? Então, mama, né? Papa. Eles aprendem a falar não. Você quer isso? Não. Não. Porque a gente passa a infância inteira, tá? Com as crianças, dizendo que elas não devem, não podem fazer. Não põe o dedo na tomada, não enfia o dedo no nariz, não puxa o rabo do gato, não grita com seu irmão, não joga o brinquedo no chão, não sobe no sofá. Não. E vamos voltar pelo princípio básico da neurociência, tá? Nós temos neurônios que são neurônios espelho, que todo mundo já deve ter ouvido falar disso, e basicamente é ali que nós aprendemos como nós nos comportamos, certo? Então, não, a criança vai repetindo não. Então, culturalmente, a palavra não é a palavra mais dita e a mais de fácil interpretação para uma criança. Então, ela aprende facilmente a dizer isso, ok? Primeiro conceito básico. Fez sentido? Conectaram quanto a isso? Sim. Ok?
Também quando a gente entende a personalidade do ser humano, é sabido que dentro da mente, no córtex propriamente dito de uma criança, em média, até os 4 anos de idade, existe uma região específica que demora para amadurecer. E é nessa parte especificamente que a interpretação do não é feita. Então, uma criança até, não estou dizendo que é com 4 anos, né? Um pouco antes, um pouco depois, mas até 4 anos, não tem uma clareza, uma nitidez sobre o que significa o não. Então, se você está saindo de mãozinha dada com o teu sobrinho para atravessar a rua, tá? E ele soltar da tua mão, a primeira coisa que você vai gritar é o quê? Não corre! Sim? E sabe o que ele vai fazer? Vai correr. Ele vai correr. Porque ele não vai fazer a interpretação do não. Ele vai fazer só a interpretação da ação, que é corre. Ok? Esse portal da mente humana amadurece, tá? Mas nós continuamos, e a gente entra num outro assunto aqui de bastidores, que é neurovendas. Vocês precisam fazer curso comigo, tá, gente? Posso entregar tudo aqui, não. Mas em neurovendas, basicamente, o que a gente fala é isso. Qual que é a última palavra que qualquer cliente, você quer escutar? Não. Não. Então, neurovendas é a capacidade de você gerar uma conexão de forma positiva com a pessoa. E limitar, ou se possível, até zerar o condicionamento de falar negativamente. Porque o não, ele fecha portais na mente do ser humano. Vou falar para um evento aqui. Imagina que vocês têm um colaborador da equipe de vocês e daqui 2 semanas, então, tem feriadão de carnaval. Ok? Ok. E aí, o colaborador de vocês estão com uma demanda aí latente de trabalhos para entregar, projetos, enfim, e vocês optaram em seguir. Lembrando que carnaval é um feriado facultativo, não é um feriado, né, no sentido literal da palavra. Então, as empresas podem optar e negociar, né, junto com seus colaboradores. Aí o teu colaborador vem e fala, olha, vou emendar então segunda, posso me dar uma folga e tal. Hipoteticamente, eu não sei o que vocês vão fazer no carnaval, se vocês estão feriados, vocês vão trabalhar, viajar, enfim, mas hipoteticamente nesse feriado vocês estão aptos a dar continuidade num grande projeto, enfim, vocês vão todos trabalhar. E aí você começa respondendo a essa solicitação do teu colaborador, dizendo, Ana, eu trabalhando para vocês, pedindo para essa folga no feriado, né? Você fala, olha, minha querida, não tem como. Falou um não, tá? Não. Mesmo educadamente, de forma, né, gentil, tranquila. Quando tu falou não, tudo, absolutamente tudo que vir depois, é que nem naqueles quadrinhos, sabe, de gibi, vai ficar assim na mente do interlocutor. Blá, 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 blá. Tu vai falar assim, Ana, não tem como, minha querida, veja só. Daí quando você começar a explicar, dizer os porquês, estamos com uma demanda reprimida, a gente vai aproveitar esse momento, é um feriado facultativo, vamos trabalhar nesse, porque depois no outro feriado todo mundo sai. Nada disso vai conectar na mente do ser humano. Porque você começou dizendo que? Não. Não. O não fecha portais. E quando você reprograma a sua mente para comunicação positiva, você abre portais. E quando você aprende a dizer mais sims do que não, com um repertório extremamente inteligente e coerente com aquilo que você faz, tu muda o jogo. Eu vou dizer isso por um exemplo bem típico. Tu liga numa pizzaria que não fez curso de neurovendas comigo e você pede o seguinte, boa noite. Eu sei que ninguém mais liga, tá? Mas só para configurar. Eu quero uma pizza de jaca com melancia. Vocês gostam? Não. Nunca Não, comi, né? pelo Olha, eu fiz Eu errado. Eu também fiz não. uma comunicação não positiva. Eu comecei com não. Até porque eu acho que nenhum lugar faria e também foi uma coisa que eu trouxe aqui. Mas qual que é a probabilidade da pessoa da outra ponta me responder? Que não tem, mas ó, não tem, mano. A gente tem italiana, 4 queijos, daí começa a dar todo.
tudo que eu disser depois, se eu tô querendo comprar uma pizza de jaca com melancia, vai virar blá, 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 blá na minha cabeça. Estão entendendo? Uhum. Por mais óbvio que a resposta seria não, porque não tem a pizza com jaca. Mas a pizzaria que eu liguei já fez curso de neurovendas comigo. E quando a pessoa ligar e pedir se tem pizza de jaca com melancia, o primeiro insight, o primeiro split que vai vir na mente desse vendedor, desse atendente, vai ser dizer sim. E em milésimos de segundo, ele vai criar um storytelling, ele vai criar uma linha de raciocínio da qual faça com que quem está solicitando decida se sim ou se não. Da seguinte forma: sim, temos. Inclusive, quero te parabenizar. É um sabor um tanto quanto exótico, diferenciado, assim como também você deve ser uma pessoa diferenciada de todo esse mercado. Para que a gente possa te atender, nós precisamos de um prazo maior do que o tradicional. E, em vez de 45 minutos, nós precisamos de até 4 horas. Lembrando que, nesse processo, por ser algo super diferenciado, o valor mínimo que nós solicitamos é de 10 unidades. Cada unidade custa R$ 250. E nós fazemos com atendimento imediato, entregue na sua residência em até 4 horas. Por gentileza, me confirme então o seu endereço e eu já vou te passando o Pix para você fazer o adiantamento do valor. Não, então deixa. Eu vou pegar então 4 queijos com calabresa. Quem disse não? A cliente. Você criar, e eu trouxe um repertório completamente fora do empreendedorismo, tá? Mas eu já vi que os teus olhinhos brilharam e você já entendeu que não existe não. Existe sim condicionado às regras do mercado. E isso é neurovendas. Uma das técnicas de neurovendas. Então, voltando para a pergunta original, por que é tão difícil dizer não? Primeiro, porque é cultural. Segundo, porque a mente foi padronizada, a mente de todo ser humano é padronizada para dizer mais não do que sim. Terceiro, porque existe uma necessidade gigantesca de pertencimento dos seres humanos. E toda vez que você diz não, não posso, não, não quero, não, não vou, imediatamente um padrão mental que vem lá da sua infância percorre o seu cérebro e desperta emoções negativas de você não ser importante, não ser amada, não pertencer, não alguma coisa, e faz com que muitas vezes você diga sim, mesmo querendo dizer não. Então, existem inúmeros viés que a gente poderia trabalhar, mas a pergunta é excelente. Cada contexto tem um porquê, mas realmente é muito difícil para muitas pessoas se posicionarem e dizerem não. E mais difícil ainda para muitas pessoas dizerem não e não se explicarem. Isso é posicionamento. Muito bom. Eu tenho uma boa aqui. Vá, manda aí. Eu tenho uma muito boa aqui. Você me falou que para neurovendas, uma das regrinhas, não sei se é uma regra, é sempre você usar o sim condicionado e nunca o não. Você consegue me dizer mais 2 regras importantes? Só fazendo mentoria comigo. Vamos lá. Poxa vida. Vamos para coisas mais básicas, tá? Para neurovendas, tá? Sim condicionado. Outra, neurônio espelho. Precisa se conectar com as pessoas. Então, se eu chego num ambiente e o lugar, as pessoas, o hábito, a cultura é muito diferente do que eu vivo, eu preciso ter uma habilidade, uma musculatura criativa a tal ponto de conseguir gerar conexão com algo que, mesmo inusitado, faça a pessoa se conectar com você. Então, eu chego aqui, ok? E vejo que eu estou falando com 2 grandes profissionais da geração Y, ok? Da faixa etária de 22 anos. Eu tenho 45. Eu sou mãe, eu sou casada, eu moro no interior do Paraná, viajo o Brasil inteiro, mas eu sou de lá, né? Até ali, alguma conexão? Não. Nenhuma. Mas aí, bingo! Eu falo, eu sei o que é ser acima da média
e fazer diferente do que a maioria faz quando se tem 22 anos. E aí você me olha e fala, sim. A gente se conectou exatamente instantaneamente. Eu falo muito sobre isso, que é a técnica do espelhamento, né? É a pessoa se ver no outro. E aí, até quando a gente está fazendo um treinamento aqui de cliente ou do nosso próprio time interno, eu falo assim, esquece que você vai vender um produto ali e faz a pessoa te olhar como alguém que ela pode confiar, como um espelho. Sim. E aí o neuroespelhamento é a parte técnica. E deixar bem claro aqui, né, meus queridos, sempre de forma muito respeitosa quando eu falo meus queridos, tá? Que não tem uma intenção, tu fez isso, então só... Não. É natural quando você entende, que é o que nós falamos ali há 2, 3 minutos atrás, quando você entende que se conectar com as pessoas é o que é de mais importante, tu vai aprendendo a fazer isso de uma forma muito natural. Eu digo para você que eu já vendi cursos, mentorias, palestras, sentado, assim como nós estamos, tá? Num hospital. Eu já fiz isso sentada, tá? Na sala de espera, numa sala VIP de aeroporto, ou mesmo num terminal rodoviário. A capacidade de se conectar com as pessoas, ela é universal. E entenda o seguinte, e muito, muito voltado para isso que nós estamos falando. Não existe nenhum ser humano nesse mundo, por mais alto cargo, por mais alta condição financeira, por mais sucesso que ele já alcançou, almeja ou tem feito na sua vida, que não se conecta através das emoções. Você pode acessar qualquer pessoa através de uma conexão sincera, honesta, tá? E genuinamente benéfica. E isso é fundamental também. Nós nos conhecemos agora, recentemente, batemos um papo legal, mas genuinamente eu diria para vocês, se amanhã depois ou hoje eu não tivesse compromisso, vocês falassem assim, vamos estender e vamos depois fazer um rap ou vamos jantar num restaurante legal e tal, genuinamente eu diria, olha, tenho o maior interesse do mundo, porque realmente eu me conectei com pessoas além de um crachá, de uma função. Eu me conectei com quem vocês são. E isso é possível fazer com todo e qualquer ser humano. A grande questão é que, muitas vezes, os crachás, sei que ninguém está de crachá, mas subentende-se, tá? Uhum. Os cargos, a função, a hierarquia, às vezes o próprio currículo, amedronta as pessoas. E as pessoas esquecem de olhar para o ser humano por detrás do crachá. E olha só para o crachá. E aí perdem o grande... momento de se conectar, que é se conectar com o ser humano. Um dos processos aqui que a gente ensina em relação à reunião de vendas é justamente antes da reunião a pessoa entender viagens, assuntos em comum, time de futebol, restaurantes, gostos, porque o início é só conexão. Justamente porque as pessoas sempre vão preferir comprar dos amigos, né? Sim. Exato. Então, isso está muito ligado a eu ser gente boa. Eu pego muito cliente que analisa a reunião e falo assim, velho, você não tá vendendo mais porque você inicia a reunião, você abre um PDF, você quer apresentar um produto, você quer vender o processo, você quer atrelar o preço do seu produto a X reuniões que você vai fazer e no final você quer que a pessoa ache que tá justo, que é realmente o preço. E que você é legal. E que você é legal, não vai. Antes da pessoa comprar o produto, ela vai querendo não comprar você. E, assim, agora a gente tá aprofundando bem nesse tema, eu gostei. Sim. Eu gostei quando você falou uma coisa que a gente fala muito também, que tem que ser genuíno. E eu falo para todos os nossos clientes, não adianta, tem que ser genuíno. Busca alguma coisa genuína, busca querer ajudar a pessoa genuinamente. O que vocês têm em comum genuinamente? Que faz muita diferença, muita. O tema do ser genuíno remete muito à questão da essência das pessoas. Eu gosto de contar uma história que foi muito legal, foi recente. Eu estava num evento em Brasília, um evento empresarial, e aí a minha palestra foi contratada, mas, enfim, depois o evento foi se estendendo. E o evento foi se estendendo, e lá durante o evento me chamaram nos bastidores e falaram, Ana, o pessoal gostou demais. Tem como eu já estava lá, meu voo era só no outro dia e tal, tem como a gente estender dessa palestra, isso aqui virar um workshop, uma mentoria aqui, a gente estender isso para mais 2 horas? Tem.
Tu vai cobrar quanto a mais, tá? Sentamos, conversamos, analisamos, ok, tá? Se entendemos lá. Mas seguir, genuinamente. E eu tenho muito dessa questão da essência, quando eu falo que eu venho de uma cidadezinha, que eu nasci numa cidadezinha de 6 mil habitantes, que eu moro ainda no oeste, né, do Paraná, que eu sou muito de me conectar com as pessoas, que eu, apesar de ter estudado muito sobre comportamento humano, hipnose, neurociência, padrões mentais, eu nunca vou ensinar para ninguém algo que antes eu não tenha vivido, experimentado. Eu nunca vou levar um aluno, um mentorado, um cliente meu para onde eu ainda não pisei. E quando eu tratava desses assuntos, entre outras coisas, neste evento, quase no finalzinho do evento, uma das participantes levantou a mão e eu sempre deixo claro que pode me perguntar sobre tudo, tá? E eu sempre sou muito honesta, muito sincera nas respostas. E ela levantou a mão, porque no meio disso eu brinco, eu danço, eu dou gargalhada, eu erro, eu volto atrás, falei uma besteira aqui, falei errado, no sentido, às vezes, da pronúncia da palavra, de ter falado muito rápido, tudo muito natural. E quando terminou, ela levantou a mão, ainda antes de terminar o evento, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, faça. E ela me fez a seguinte pergunta, nunca no evento ninguém tinha me perguntado isso. Falou assim, Ana, quando eu olho aqui para você, eu já te sigo faz um bom tempo, já te segui nas redes sociais, já fiz um outro evento com você, agora tive a oportunidade de passar mais tempo com você. A pergunta que me vem à cabeça é, você é um personagem quando você está aqui? O que você está falando e mostrando aqui para nós é você? Pergunta boa. Caraca, sabe? Aquilo quando... Foi assim, tipo... Parou o mundo. Eu falei... Gente, que genuíno isso, sabe? Eu acho que se eu tivesse combinado, eu não teria pensado numa pergunta tão estratégica. Tão estratégica. E, imediatamente... Eu olhei para o público, não era um grupo grande, tinha no máximo 100 pessoas, tá? Era num salão assim, de eventos de hotel. E dos contratantes, que eu já era recontratada, né, dessa empresa, eu falei, olha, eu tenho aqui pelo menos, tá, visivelmente, pelo menos umas 5, 6 pessoas que me conhecem, inclusive que frequentam a minha casa, que eram clientes, se tornaram amigos e assim por diante. Mas seria estranho se eu passasse o microfone ou perguntasse qualquer coisa. Eu vou fazer o seguinte, para responder a pergunta dela, eu vou deixar livre. Quem aqui me conhece e se sentir confortável e quiser falar sobre como eu sou fora dos palcos, fica à vontade. E deixei as pessoas. Mais de 10 pessoas pediram para falar. E pessoas que trabalham comigo, que eram de retaguarda, pessoas que são donos da empresa, mas que são meus amigos, frequentam minha casa. E isso eu estou contando porque foi uma coisa tão legal, porque eu falo sempre sobre isso. Respeita a sua essência, sobre fazer conexões de forma genuína, sobre efetivamente se importar com a pessoa que está do outro lado. E quando você for vender, eu brinquei várias vezes, né, de comprar minha mentoria, minha palestra, mas antes de você vender um produto ou um serviço, você ter efetivamente a clareza e a transparência de que você é a melhor solução para aquela pessoa, para aquela empresa ou para aquele produto. Porque inúmeras vezes eu fui procurada e eu fui muito honesta e muito sincera e disse, meus queridos e minhas queridas, estou honradíssima com o convite, mas nesse nicho aqui, nessa situação aqui, eu até tenho uma certa experiência, mas não é minha expertise. Eu tenho excelentes profissionais nessa área que eu poderia te indicar. Então, essa essência sobre ser genuinamente você é algo que sempre vai vender. Sempre vai te dar autoridade. Sempre vai te dar uma diferenciação de mercado. E isso você não tem como treinar. Isso é uma coisa que você precisa desenvolver a partir do teu dia a dia. Não é um treino, porque não é mecânico. Precisa fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido, muita coisa você treina que não faz sentido, ok? Mas isso precisa fazer sentido. Ser genuíno e autenticidade precisa fazer sentido. Conecta? Bastante. Muito. A gente fala muito isso. Se não vier da alma, não vier do coração, a gente sente o cheiro de mentira, né? Isso. É isso. Ninguém é bobo. É isso.
Mas eu queria escutar um pouquinho da sua história agora. Porque você puxou essa pergunta que fizeram se é personagem ou não. O que responderam? Ah, sim. O que responderam nessa hora? O que falaram sobre você? Tá, vamos lá. É que quem me segue nas redes sociais, enfim, porque esse personagem, né? Porque quando você vai me encontrar, eu até brinquei com vocês, né? Porque choveu aqui em São Paulo, né, gente? Queria deixar bem claro que meu cabelo que lute, né? E meu cabelo tem RG, título de eleitor, vida própria. Então, enfim, não consegui dominá-lo aqui. E aí, tá, vocês estão vendo como ele tá. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu levanto. E eu, sim, treinei a minha mente para ser bem-humorada, para ver o lado positivo das coisas. Eu levanto, tomo meu banho, tomo meu café de rainha, preparo a mesa, eu me maquio, meu escritório é home office. Mas se você chegar segunda-feira, às 9, depois das 9, que eu já fiz tudo, já fui treinar, já fui para academia, voltei, tomei banho, me arrumei, tu vai me encontrar lá em casa, sim, de salto alto, maquiado, cabelo escovado. Então, para mim, esse padrão comportamental de ver o lado positivo, de brincar, eu sou de abraçar, eu sou de dar gargalhada alta, eu sou de fazer piada, às vezes até com coisa que não deveria, mas entendendo que se o momento me permite, eu faço isso, de gerar conexão, de fazer amizade com as pessoas, de andar arrumada até para ir comprar pão, independente de onde eu nasci, qual foi minha história e assim por diante. Então, quando vem para o público feminino, isso gera muita curiosidade, porque tem muitas mulheres que ainda não conseguem criar esse padrão. Não conseguem, por exemplo, levantar pela manhã e se arrumar, que parece uma coisa tão simples, tão boba, mas não é. Tem muitas mulheres que não conseguem, por exemplo, colocar um salto alto para ir para o escritório, porque a impressão é que vai ficar todo mundo olhando, porque está fora do padrão do que os outros estão usando. E aí eu retorno frases que eu já comentei aqui. O que os outros pensam sobre você não te define, o que você pensa sim. A pessoa que você quer ser, ou que você vai se tornar, começa da pessoa que você é hoje, na construção que você é hoje. Como você se enxerga determina muito mais os teus resultados do que como as pessoas te enxergam, inicialmente. Porque depois é a consequência de como os outros te enxergam. Então, cuidar dos 3 padrões essenciais de pessoas de sucesso, que é saúde, beleza e prosperidade, é algo que não é uma teoria na minha vida. É algo que eu pratico todos os dias. Então, por isso que me perguntaram. Ana, mas tá, tu levanta de manhã cedo e tal, e daí tu vai lá na padaria e você vai estar assim? Sim, se eu não estiver voltando da academia, que eu tô ali de roupa da academia, salvo isso, eu vou estar arrumada. Mas não acham estranho? Não sei, porque eu não vou perguntar para quem tá me olhando, tu tá achando estranho? Tu tá entendendo? Tanto faz o que a pessoa Tá tudo certo para mim. Eu vou assim. E eu falo isso porque eu sei que vocês moram num grande centro e aqui ninguém tá nem aí com o que o outro tá vestindo, tá? Mas uma cidade pequena é diferente a forma como as pessoas enxergam isso. E aí, quando você vai numa empresa onde todo mundo trabalha de tênisinho e calça jeans, que não é nem certo nem errado, porque não existe certo e errado, mas você decide trabalhar de saia e salto alto, talvez no primeiro momento isso pode causar uma certa estranheza. Mas não tem a ver com os outros, tem a ver com o teu padrão mental. Então, era nesse sentido que a pergunta veio. Eu quero perguntar um pouquinho também dos seus produtos. Como é que funcionam os seus produtos? Como as pessoas podem ter acesso aos seus produtos, suas redes sociais, seus conteúdos e tudo isso. Muito bem, que coisa mais linda e muito bom. E obrigada de novo. Eu quero, antes de falar de qualquer produto ou serviço, dizer que o que vocês fazem aqui, porque isso aqui é um palco da qual não se tem nem como medir o alcance que se atinge. Quando você sobe num palco e você tem 50 pessoas, 3.000 pessoas, 100 pessoas, tá vendo, né, o público. E aqui não. Então, o que vocês fazem aqui, esse bate-papo de forma muito natural, de forma muito genuína, de forma leve, é fantástico. Eu acredito assim que muita gente deveria estar sentado nessa poltrona aqui, porque isso agrega demais, demais, demais na vida das pessoas. E o conhecimento, ele serve para isso. Ele serve para ser multiplicado. Se tu tem muito conhecimento e você está guardando para ti, não serve para nada. Para nada. Já dizia Mateus na Bíblia, né? O servo que não multiplica seu talento é considerado infiel. Perfeito. Perfeito. E prosperidade é sobre isso. Quanto mais você doa, mais você recebe. E isso é bíblico também. Quanto mais pessoas você ajuda, mais a tua vida prospera. Então,
Hoje eu trabalho o Brasil inteiro, tenho alguns projetos fora do Brasil também, mas eu trabalho basicamente com palestras, treinamentos e mentorias. Minha carreira está muito focada na parte de palestras dentro da área comportamental. Então, palestras voltadas a neuroliderança, neurovendas, posicionamento, mas principalmente quando as pessoas buscam uma palestra que mexe, que impacta, que envolve emocionalmente as pessoas. Quando você quer fazer um evento e você quer mexer, você quer fazer com que o teu público saia dali efetivamente com outro olhar para a vida, é nesse tipo de evento que vocês precisam me chamar. Quando você quer criar uma marca, quando você quer impactar as pessoas a levarem junto consigo verdadeiramente um aprendizado que pode ser aplicado imediatamente nas suas vidas. Porque falar sobre comportamento humano, padrão mental, consciente e inconsciente, posicionamento, abre um leque gigantesco para vários outros assuntos. E basicamente todas as pessoas precisam aprender, primeiramente a interpretar, identificar e posteriormente gerenciar os seus padrões mentais, porque daí o céu é o limite. Então, palestras, mentorias, deixo sempre o convite aqui, eu vou destinar um pouquinho agora para o público feminino, porque eu tenho um coraçãozinho a mais, tá, gente? Eu tenho 2 corações, acho que no meu peito, porque um é para a minha vida e o outro é para um movimento, que é um projeto que começou pequenininho e hoje já tem mais de 3.000 mulheres formadas na formação completa, tá? Mas já atingiu mais de 100.000 mulheres quando a gente inclui palestras, eventos, divulgação e assim por diante. Mas formados por uma mentoria que se chama O Poder do Protagonismo Feminino, que não tem nada a ver com o movimento feminista, muito pelo contrário. É uma formação de neurociência voltada para o público feminino, principalmente de mulheres que exercem cargos de liderança e precisam aprender a se posicionar a tal forma de equilibrar as 3 principais áreas da sua vida: o pessoal, o profissional e o financeiro. E o mais lindo de tudo é trabalhando em cima do feminino. E isso é um tema que a gente nem falou aqui, mas é um tema que talvez uma outra oportunidade, né, volte e meia, quando estiver por aí, a gente possa falar exclusivamente sobre isso, porque para fechar essa linha de raciocínio, e vocês, jovens mulheres, líderes e empreendedoras, vão entender isso melhor do que ninguém. Nós, mulheres, somos filhas de uma geração de mulheres que aprendemos a arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E por conta disso, fomos nos tornando uma geração de mulheres testosteronizadas. E mulheres testosteronizadas não é uma crítica nem uma ofensa, é só uma constatação. Só que por muitas vezes, inconscientemente, nos distanciamos do feminino. Do feminino que acolhe, do feminino que é carinho, do feminino que é gentileza, que é delicadeza, que é persuasão, que é comunicação, que é colo, e que a gente vai para um mercado acreditando que a gente tem que brigar, lutar, concorrer de igual para igual. E não, porque nunca foi sobre igualdade, é sobre equidade. Sabem a diferença de igualdade para equidade? Igualdade é tratar todos iguais. Equidade é tratar todos iguais, respeitando as diferenças. Então, eu sou extremamente realizada dentro desse trabalho, principalmente quando falo desse protagonismo feminino, porque ajudar mulheres, Brasil e mundo afora, tem muitas alunas fora do Brasil também, a se posicionarem, a resgatarem o seu feminino e, sim, realizarem seus sonhos, projetos, grandes empresas, resultados, cumprir metas, serem o que quiserem ser, sem abrir mão de um casamento saudável, da maternidade, de tempo para o autocuidado, de cuidar da sua saúde física, mental e emocional, sem sombra de dúvida, assim, é um maior presente na minha vida. Que coisa bonita. Sensacional, que movimento, viu, Ana? Ajudando muitas mulheres aí. Sim. Muito Mas top. é isso. Legal. Fala suas redes sociais também. Então, bora lá. No @Ana Maria Canton, da forma simples da pronúncia, Canton com N no meio e N de navio no final. Tá? Assim também está no LinkedIn. E o site está no momento de reprogramação, está em reconstrução, porque vai ter novidade agora para 2026. Coisa E boa. posso deixar um convite, então, para quem de Claro. repente escutar a gente aqui e quiser se conectar um pouco mais
com essa última questão que eu falei, que é sobre a mentoria específica para mulheres, de posicionamento de alto valor. Agora, em março, no último final de semana, dia 27, 28 e 29, se não me falha a memória, tem imersão presencial em Curitiba. Então, quem aqui da região quiser dar um pulo em Curitiba, só entra lá diretamente no Linktree da minha rede e fala, eu quero que a nossa equipe já entre em contato com vocês. Vai ser um prazer e uma honra. E, ó, já vou deixar o convite, tá? Para as maravilhosas aqui, porque eu quero muito ter vocês junto comigo lá. Com certeza. Porque vai ser lindo.